Oi, eu sou a Dona Rita e esse é o meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês a correção do Plano de Estudo Tutorado de Língua Portuguesa do segundo ano do ensino médio, volume 3 de 2021, semana 1. Vamos lá? Pessoal, então aqui na semana 1 do PET 3 do segundo ano, nós vamos falar sobre a modalização em textos. Mas o que é modalização? A modalização são as expressões que indicam as intenções e pontos de vista do enunciador. A modalização, então, é o uso de mecanismos discursivos que apresentam a função de manifestar o posicionamento de quem fala ou escreve em relação àquilo que é dito ou escrito. E aí você tem essas orientações, essas explicações e informações aqui que dão mais detalhes sobre as expressões que caracterizam essa modalização, e aí é muito importante que vocês façam a leitura, tá certo? Principalmente desse quadro aqui, ó, que vai explicar quais que são os tipos, as categorias de modalizadores. Então, você tem os modalizadores que são asseverativos, e aí aqui explica o que são esses modalizadores, e aqui esse quadro também dá alguns exemplos desses modalizadores. Vocês têm os dubitáveis, delimitadores e assim por diante. Então, você tem que estudar, tem que fazer a leitura desse quadro aqui, tá? Principalmente para você ver alguns exemplos de modalizadores, de palavras ou expressões que são modalizadoras, tá certo? Então, vamos às atividades. Número 1. Analise o texto abaixo e classifique os modalizadores destacados usando o seguinte código sobre o efeito de sentido pretendido pelo autor. Então, você vai marcar a letra A, se for um modalizador asseverativo, D, se for dubitável, DEL, se for delimitador, DO, se for deontológico e AFE, se for afetivo. E aí você tem o texto. É para você colocar essa classificação nesses parênteses que deveriam estar na frente de cada uma das expressões. Mas na frente dessa expressão aqui, por exemplo, ó, exclusivamente, não tem a presença dos parênteses. Então, eu sugiro que se você for responder diretamente na apostila, você utilize esse espaço aqui, ó, esse espacinho que tem aqui embaixo, ou esse espaçozinho que tem aqui, ó, para colocar as suas respostas. Porque na frente aqui, ó, da palavra, da expressão, não tem espaço para você colocar, né? Então, eu sugiro que você utilize esses espaçozinhos em branco aqui, ou se você for responder diretamente na apostila, ou que você responda no seu caderno. E aí é só você copiar a expressão destacada e na frente você coloca a classificação dela, de acordo com esse código aqui, ó, tá certo? Então, é o seguinte, o governo do estado de São Paulo vetou a criação dos chamados vagões rosa, destinados exclusivamente às mulheres, nos sistemas de metrô e trem metropolitanos. O argumento é o de que, ao invés de alcançar o objetivo almejado, combater o assédio sexual, a medida ampliaria ainda mais a segregação, punindo a vítima e não o agressor. Segundo esse raciocínio, ações como esta não ajudam em nada a luta contra o machismo, mas apenas perpetuam uma situação de violência. Então, classificando esses modalizadores destacados, nós temos o seguinte: exclusivamente é um modalizador delimitador, então você vai colocar DEL. Ampliaria é um modalizador dubitável, então você coloca a letra D. E não ajudam em nada, né? Não ajudam é um modalizador asseverativo negativo, né? Passa a ideia de uma afirmação negativa. Então você vai colocar letra A, tá certo? Então vai ficar desse jeito aqui sua resposta. Você pode copiar desse jeito aqui, ó, nesses trechinhos, nesses espaçozinhos que estão em branco ou no seu caderno. Número 2. Analise o texto abaixo e classifique os modalizadores destacados usando o seguinte código
sobre o efeito de sentido pretendido pelo autor. Então é para você fazer a mesma coisa que você fez na atividade 1, só que agora são outros modalizadores presentes em outro texto. Então você tem aqui, ó, o veto à existência de vagões rosa cerceia o direito das mulheres, as principais interessadas, de poder escolher como preferem se mover pela cidade, se em vagões exclusivos ou mistos. Portanto, nada mais ultrajante que, logo após um dia exaustivo e tenso, entrar num trem ou metrô e ficar exposta a homens de comportamento agressivo e predatório, que acreditam, em sua maioria, 59%, que se as mulheres soubessem se comportar, haveria menos estupros. Estima-se que o número de casos alcancem mais de 500 mil por ano, sendo que nem 10% deste total chegam a ser comunicados oficialmente. Então, classificando esses modelizadores, você tem o seguinte: cerceia, você vai colocar duas classificações para esse modelizador. É um modelizador asseverativo, então você coloca a letra A, e também afetivo, porque ele passa a ideia de reprovação e de gravidade com relação à informação. Então você vai colocar essa sigla aqui, ó, o AFE para afetivo também. Poder escolher é um modelizador deontológico, porque passa a ideia de permissão, né? Permissão para as mulheres escolherem como que elas querem se locomover na cidade. Então, você coloca DO. Acreditam, passa a ideia de dúvida, né? Não é um fato, é uma opinião sobre um fato. Então, passa a ideia de dúvida. Então, você vai colocar D, de dubitável. O soubessem também passa essa ideia de dúvida, né? De possibilidade, de probabilidade. Então, você vai colocar D também. Estima-se, também você vai colocar o D de dubitável, porque refere-se a um número não preciso, não é um número, uma quantidade, um valor exato, mas é uma estimativa. Então, você também vai colocar esse D de dubitável. Então, vai ficar desse jeito aqui a sua resposta. Você pode copiar aqui, nesse espacinho que tem em branco, ou copiar no seu caderno, tá certo? Atividade 3. Leia o texto seguinte. Um banho quente de chuveiro elétrico de 15 minutos consome 135 litros de água. Um banho por 5 minutos, fechando o registro para se ensaboar, consome apenas 45 litros. Evidentemente, o objetivo desse texto é estimular o consumo mais regrado, né, a economia de água, né? Por isso que foi utilizada aqui a palavra apenas, que é para incentivar, que é para enfatizar a economia de água que advém de um simples ato, de uma simples atitude, que é você tomar um banho menor e fechando o registro quando você for se ensaboar. Letra A. O vocábulo do texto lido, que é classificado como modalizador por inserir uma opinião do enunciador sobre o assunto veiculado, é a palavra apenas, né? Porque está dando a ênfase à grande economia de água que advém do ato de você fechar o registro durante o seu banho quando for se ensaboar. Isso na opinião de quem escreveu o texto, a economia de água é algo muito importante, que deve ser estimulado, e aí ele tentou criar na cabeça do leitor a ideia de que, de fato, uma simples atitude realmente causa um grande impacto na economia de água. Letra B. Qual o sentido construído pelo autor ao utilizar o modalizador apenas? Caso ele não tivesse utilizado essa palavra, o sentido do texto teria sido o mesmo? O que mudaria? O uso do termo apenas enfatiza a intensidade da economia de água feita a partir da ação de fechar o registro para se ensaboar durante o banho. Se o enunciador não tivesse usado esse modelizador, não ficaria tão claro na mente do leitor que o objetivo do texto é chamar a atenção do mesmo para o grande impacto que pequenas atitudes diárias podem gerar na economia de água. Então é isso, pessoal. Essa foi a correção da semana 1 do PET 3 do segundo ano. Espero que vocês tenham gostado.
Deixem o seu like, comentem, compartilhem o vídeo com seus colegas se vocês puderem para me ajudar e continuem aqui comigo no canal para acompanharem as correções das próximas semanas. Então eu fico por aqui. Até a próxima. Beijo, tchau!